Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, segunda-feira, dia 5 de junho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou uma empregada aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Como sempre, a liturgia, de um modo geral, enriquece toda a nossa visão religiosa a respeito do Filho de Deus, a respeito de como devemos viver nesta vida, enfim. A primeira leitura inicia a história de Tobit, pai de Tobias, que apesar de vários dramas em sua vida, narra-se uma bela história sobre os cuidados de Deus com todos aqueles que se preocupam em guardar os seus preceitos. E valeria a pena, como leitura espiritual, ler o livro de Tobias por esses dias até o seu término. E assim poderíamos contemplar a esplêndida vitória de Deus sobre toda a ação do mal naquele cenário. Além disso, nesta mesma história, veremos um final extremamente feliz com a cura de Tobit e o casamento de seu filho Tobias. Mas isto deve ser visto a cada dia, em cada reflexão. Mas hoje a leitura ressalta a santa preocupação que Tobit tinha com os mandamentos da lei de Deus. E por isso, ao saber de um homem morto que pertencia ao seu próprio povo, Tobit deixa tudo em sua casa naquele momento e vai sepultar aquele pobre homem. Veja só que se trata de uma das obras de misericórdia. Assim nós lemos no Catecismo da Igreja Católica: os corpos dos defuntos devem ser tratados com respeito e caridade, na fé e esperança da ressurreição. Enterrar os mortos é uma obra de misericórdia corporal que honra os filhos de Deus, que são, aliás, templos do Espírito Santo. Catecismo número 2300. Este cuidado específico com as obras de misericórdia irá render graças abundantes na vida de Tobit, seja na sua vida pessoal, bem como na sua vida familiar, ou mesmo especialmente na vida de seu filho Tobias. O salmo de hoje assegura esta atitude caridosa de Tobit, melhor dizendo, quando nós lemos assim no salmo: feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra. Abençoada a geração dos homens retos. Certamente que há uma grande importância em observar tais práticas piedosas, que aliás nunca serão eliminadas da vida de quem as praticam.
Agora, ao contrário disso, o Evangelho nos informa sobre alguns mestres da lei e anciãos que não querem seguir os verdadeiros preceitos divinos. Não, eles realmente não querem fazer isso, pois os próprios fariseus e anciãos criaram para si leis que mais sobrecarregam os ombros das pessoas do que alivia. Por esta razão, eles não querem aceitar as instruções de Jesus e ainda estão tramando um ardil para o matar. Então Jesus conta para eles uma parábola, a fim de, entre tantos detalhes, abrir-lhes também a inteligência. Mesmo assim, estão cegos e não querem se converter. A parábola diz respeito aos vinhateiros homicidas, ou seja, fala sobre assassinos que não querem obedecer às regras do dono da vinha. Os assassinos, eles batem em uns, matam outros e por fim tentam tomar à força a herança do filho que será o herdeiro de toda aquela vinha. Porém, o dono da vinha, que é infinitamente mais forte, mais poderoso do que todos eles, irá voltar um dia para averiguar a guarda da vinha e os seus frutos. O que acontecerá com todos aqueles que não guardaram a vinha ou com aqueles que mataram o filho do dono da vinha? Segundo São Beda, o Senhor demonstra de modo totalmente manifesto que os príncipes dos judeus não crucificaram o Filho de Deus por ignorância, mas por pura inveja, pois começaram a compreender que seria para ele que foi feita a promessa de dar as nações em herança, como nós lemos no Salmo 2. Ora, se o dono da vinha irá voltar e fazer a devida justiça a todas as pessoas, não seria melhor a cada um de nós seguir o bom exemplo de Tobit, né? Como nós lemos na primeira leitura? Ou seja, praticar os preceitos e mandamentos divinos? Desta forma, garantiríamos a nossa justa recompensa. Bem como, lá adiante, ao final do livro de Tobias, Deus irá recompensar toda a prática religiosa de Tobit. Então, olhemos com carinho a todas as instruções de Jesus e as práticas religiosas que devemos seguir em nosso dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.